o que eu e o Nicola vivemos no ano de 2022, se não me engano. 22. Nós estávamos na Bahia conduzindo um treinamento e eu fui contar uma história sobre a minha vida. E o Nicola estava ali me auxiliando no treinamento, né? O Nicola também é treinador e tal, conduz aí várias turmas, é muito bacana. E quando a gente foi pro hotel, o Nicola virou e falou assim: Haroldo, aquela história que você contou, eu também vivi. Só que no momento de decisão, você, Haroldo, né? Isso o Nicola falando, deu uma resposta e eu dei outra. Exatamente. E é tão interessante o quanto que no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E aí, para fazer sentido para você, eu vou ter que me permitir contar essa história. E é tão interessante que eu costumo chamar essa história de a pergunta que salvou o nosso casamento. O ano era 2014, 2015, e era uma quinta-feira, chuvosa, né? E por que eu estou dando detalhes? Porque eu volto para lá, para aquele dia, né? Eu estava na cozinha do apartamento que a gente morava, e estava um dia feio, até por conta de tudo que a gente estava vivendo. E naquele momento, vou contar para você de novo, Nicola, para a gente entrar naquele mesmo contexto, né? Naquele momento, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, eu desisto, eu cansei, eu não aguento mais tanta humilhação, tanta falta de respeito, eu vou embora de casa. Né? E eu me lembro que eu estava na cozinha, era um apartamento, eu caminhei, né, para entrar lá dentro para pegar alguma coisa de roupa, e nisso eu olhei para a porta, que dava acesso à saída do apartamento. E naquele momento eu ouvi uma voz, e aquela voz dizia: Haroldo, se você sair por essa porta agora, você tem plena e total certeza e convicção de que você fez tudo que estava ao seu alcance para poder, a partir de agora, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, para poder, inclusive, começar um novo relacionamento. E aí, naquele momento, a minha postura de convicção, né, de vou sair, vou embora, fez mais ou menos assim. E naquele momento, a minha resposta foi não. Não. Eu não fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas eu tinha certeza que eu queria ir embora. Eu não aguentava mais, já era 15 anos de casado. E aí eu olhei e falei, sabe de uma coisa? Eu preciso de construir essa certeza, essa convicção. E aí eu fiz um acordo de mim para comigo mesmo. Eu falei, nos próximos 6 meses, eu vou ser o homem que eu nunca fui, o marido que eu nunca fui. Para quê? Para daqui a 6 meses eu estar tranquilo para ir embora. E perceba que ser o homem que eu nunca fui, ser o marido que eu nunca fui, até parece uma motivação bacana. Mas, na verdade, naquele momento eu não estava me importando com a minha esposa, eu não estava me importando com as filhas que eu tinha, eram 2 naquele momento. Eu só queria construir essa consciência tranquila para ir embora. E aí eu voltei para dentro de casa e comecei, né? E aí um dia, uma semana, um mês sendo o homem que eu nunca tinha sido. Sabe o que mudou? Nada. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Ficou muito pior. Ah, ficou pior. Vocês não conheceram a Rafa? Rafinha. Olha que lindo, né? Ficou muito pior. Mais humilhação, mais desrespeito. Eu olhei e falei, olha só, tô no caminho certo, né? Só faltam 5 meses. E eu fiquei como que um presidiário, que ia na parede e anotava. Só falta menos uma semana, menos uma semana. Só que existe um princípio, que até a gente falou sobre neurônio espelho agora há pouco brincando, eu nem tinha conectado com o que eu ia falar agora, mas faz muito sentido. A gente tem uma tendência, quando a gente se casa, de ficar parecido com uma pessoa que a gente se casou. Comportamentalmente, com relação aos hábitos e por aí vai. E eu comecei a ser o melhor, vou até dar um exemplo disso que eu acho interessante, né? Quando eu me casei, e a Rafa tinha 14 anos e tal, e na primeira noite, não, na primeira noite não pode falar, né? Na segunda noite, quando a gente foi dormir, a gente se despediu, né? Boa noite, estava com Deus, tal, virei para cá, ela virou para lá, e de repente eu tô deitado e eu senti a cama balançando, né? E eu fiquei pensando, terremoto, Brasília, o que é isso, né? Como? Aí eu olhei pro lado, tá tudo bem, amor? E ela deitadinha assim, balançando e tal, né? Aí eu falei, tá tudo bem? O que foi? Ela olhou assim pra mim com a cara mais lavada e falou, não, tá tudo bem. É porque meu pai sempre me botou pra dormir na rede e eu durmo balançando. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, tem 14 anos. Se viver igual a avó, vai mais 95 anos aqui. 95 anos balançando. E naquele momento eu olhei pra essa situação, olhei pra ela, né? Falei, acho que vale a pena, vou ficar aqui balançando mesmo. Mas o fato é que eu achava horrível dormir com ela balançando, porque pra mim me incomodava. Aí 1 ano e meio, mais ou menos depois, ela fez uma viagem com os pais, eu não pude ir por conta do trabalho, né? Fiquei em casa sozinho, tá? Fui dormir, a cama só pra mim, e nada de dormir, né? Dificuldade, tá? Quando eu vejo, eu tava fazendo o quê pra dormir?
Balançando. E até hoje, 25 anos depois, de vez em quando me pego balançando para dormir. Ou seja, quer eu queira, quer não, eu acabei me tornando parecido com ela nesse contexto. E por que eu estou falando isso? Agora a gente volta lá no momento que eu decidi ser o melhor homem que eu podia. E aí eu estou fazendo as coisas, né, do jeito que posso e tal, contando ali o tempo para poder ir embora, né, no alvará de soltura, digamos assim. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tal, 4 meses, e de repente começou a surgir dentro da minha casa uma mulher diferente. Por quê? Porque ninguém está livre de colher as sementes que plantou, né? E como eu passei a plantar sementes diferentes, eu comecei a colher frutos diferentes. Olha só. E eu me lembro que quando chegou perto dos 5 meses, né, que era o meu alvo, chegar nos 6 meses e poder ir embora, eu já comecei a ficar preocupado, porque as coisas estavam mudando. E aí foi 5 meses, quando chegou 6 meses, eu fiz um adendo no contrato, né? Eu falei, não, vou ficar só mais 1 mês, né? E decidi ficar mais 1 mês, e mais 1 mês, até que eu cheguei uma hora e falei, cara, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu acredito